pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, meu nome é Mariane e este aqui é o canal Sobrenatural. Bora aí de relatos pra vocês e hoje é sobre pactos, né? Relatos sobre pactos, não só com o diabo, mas com outras entidades também. Antes de ir aqui pros relatos, eu quero pedir a você que gosta do canal, não esquece do like aí bem no início, porque isso vai ajudar muito aqui o canal. Se inscreva também se você ainda não é inscrito e ative o sininho para não perder nenhuma notificação dos vídeos novos aqui do canal, mesmo você que já é inscrito, ative ele aí. Se tiver algum relato, quiser me enviar o e-mail, tá aqui na descrição, assim como o link das minhas outras redes sociais também. Se esse vídeo tiver também a função de hypar, quem puder hypá-lo pra mim, eu agradeço muito. E, gente, eu falei pra vocês que eu ia mudar o nome do canal, mas eu ainda não consegui, porque como eu já fiz uma mudança aí, né, o YouTube pede um certo tempinho aí pra poder mudar, né? E eu queria pedir uma coisa pra vocês também, né? Quem puder tá compartilhando o canal aí, mesmo você que não é inscrito, mas puder também deixar seu like aí, né? Você que viu o vídeo, que gostou do vídeo, deixar seu like aí, eu agradeço muito. Porque isso é muito importante aqui pro canal, porque eu vejo que tem visualização, mas tipo assim, vamos supor, tem 500, 600 visualização, tem lá 100 like, né, 100 curtidas lá. Então quem puder tá curtindo aí, eu agradeço muito, tá compartilhando aí com pessoas que gostam do assunto também. Eu agradeço muito, porque esse canal, eu fiquei muito tempo sem postar nele. Eu voltei a postar nele ano passado, então ele tá um pouco bugado ainda. Por mais que tem hora que parece que ele vai sair desse bug, ele ainda fica assim meio bugado. Então eu conto aí com a ajuda de todos vocês aí, tá bom? Então já falei demais, chega de papo, chega de enrolação e bora para estes relatos aqui sobre pactos. Sobrenatural. E o primeiro relato é este aqui, o pacto e o lobisomem. Oi Mariana, eu me chamo Ana Paula. E essa história que eu vou contar aconteceu há muitos anos, antes mesmo do meu pai nascer. Foi o meu avô quem me contou. Ele dizia que era uma das lembranças mais marcantes ali da juventude dele. Tudo começou num vilarejo pequeno onde ele morava, por volta da década de 1950. Naquela época, esse vilarejo era bem tranquilo, cercado ali de montanhas, plantações. As pessoas viviam ali do que colhiam. E as noites também eram bem tranquilas. Eram tão tranquilas que dava pra ver qualquer barulho diferente ali no ambiente. Era tudo bem tranquilo mesmo. Mas o que ninguém gostava de comentar era sobre o que se dizia acontecer ali nas redondezas. Histórias de muitas pessoas que por desesperos faziam ali acordos com o próprio diabo. O meu avô contou que havia um homem chamado Marcos, é um nome fictício aqui. Ele era amigo de infância do meu avô, um rapaz muito trabalhador, mas muito ambicioso. Marcos sempre reclamava da vida simples que levava. Trabalhava numa roça pequena, plantando legumes e verduras, mas sonhava em ter uma casa grande, roupas caras e muito poder também. Um dia, ele já cansado ali da pobreza, ele começou a perguntar por aí, né, sobre as histórias antigas, sobre pactos, né, sobre gente que fazia um pacto com o diabo em troca de dinheiro e poder, se dava certo e coisa do tipo. O povo ria, né, outros já se benziam com medo, mas ele levava esse assunto a sério. Até que um velho bêbado da vila contou que lá no alto da serra, nas noites de lua, o diabo aparecia para quem o chamasse à meia-noite em ponto. Bastava ir sozinho e gritar por ele 3 vezes e oferecer o que tivesse de mais valor. O meu avô tentou impedi-lo, mas o Marcos não quis ouvir. Ele foi. Disse que não tinha nada a perder. E naquela noite ele pegou um lampião e subiu ali sozinho na trilha que levava até o topo da serra. 3 dias se passaram sem ninguém ver ou ouvir falar dele. O povo já dizia que o diabo tinha o levado. Mas no 4º dia, Marcos voltou.
Ele não era mais o mesmo. Veio montado num cavalo preto, lindo, parecia ser cavalo de raça. Vestido com uma jaqueta de couro nova, o que era difícil conseguir ali na região, e com um broche de prata brilhando ali no peito. No bolso ele carregava moedas de ouro e distribuía para alguns vizinhos e mendigos, rindo ali alto e dizendo que agora era um homem de sorte, era um homem rico, um homem de valor. Meu avô contou que naquela noite que encontrou Marcos em um bar da vila, ele parecia diferente. O olhar dele estava assim mais fundo, sem vida, frio. E o sorriso nunca saía ali do seu rosto. Um sorriso malicioso. Não era de felicidade, era de malícia. E ele sempre dizendo ali para todo mundo: o diabo me deu tudo o que eu queria. Ele falava isso sem vergonha nenhuma. Meu avô tentou conversar com ele, dizer que aquilo tinha um preço. Mas o Marcos só respondeu: o preço é meu e ninguém precisa saber como eu paguei. Depois disso, a vida dele mudou mesmo. Ficou rico mesmo, comprou terras, gado e passou a andar como se fosse o dono ali daquele pequeno vilarejo. Mas junto com as riquezas vieram também as coisas estranhas. Logo depois desses acontecimentos, gados dos vizinhos começaram a sumir. Pegadas enormes apareciam no barro, parecia ser de um animal gigante, tipo um cachorro ou um lobo. Às vezes o povo ouvia uivos também vindo da serra. Uns dizia que era o Marcos transformado numa criatura que muitos chamavam do tal lobisomem. Ninguém mais dormia tranquilo. Certa noite, um grupo de fazendeiros, cansado ali dos ataques e com medo também de atacar as próprias famílias, eles resolveram se unir e enfrentar seja lá o que fosse aquilo. Foram até o bar onde ele bebia e meu avô foi junto, mas assim, não para tentar enfrentá-lo, mas para tentar evitar uma tragédia ali. Quando o cercaram, Marcos se levantou ali devagar, olhou para todos e deu aquele sorriso malicioso. Vocês acham que podem me enfrentar? Eu sou mais do que um homem agora. Eu sou uma fera. De repente, os olhos dele começou a ficar vermelho, como brasa de fogo. A pele começou a mudar e os dentes cresceram. E um som horrível começou a sair dele, tipo meio animal, meio grotesco. Ele havia se transformado num cachorro enorme, o tal lobisomem. As suspeitas dos homens ali estavam certas. Os homens ficaram apavorados, tentaram contê-lo, mas ele atacou com uma força que nenhum deles conseguia explicar. No meio da confusão, um tiro foi disparado e Marcos caiu no chão. O silêncio tomou conta ali do lugar. Meu avô dizia que logo depois do tiro, o corpo dele começou a escurecer, como se fosse virando ali fumaça, e sumiu ali mesmo no chão, diante de todos. O chão ficou marcado, como se algo tivesse pegado fogo ali. No dia seguinte, porém, veio a notícia. O corpo de Marcos tinha aparecido no quintal da casa dele, deitado de bruços, com os olhos abertos e o mesmo sorriso congelado no rosto. A mulher dele contou que de madrugada ouviu um cavalo relinchar e uma voz rouca falando do lado de fora. Ela até pensou que era Marcos e saiu para ver. Quando saiu, encontrou o marido morto. Dizem que depois disso, o cheiro de enxofre ficou no bar por dias e eles não conseguiram tirar também a marca de queimado no chão. Tiveram que bater outro piso em cima. O povo da cidade enterrou Marcos, mas enterrou bem longe ali da cidade, num pedaço de terra onde ninguém mais mora. Pelo menos segundo meu avô, até um tempo atrás ninguém morava lá. Mas até hoje as pessoas dizem que as terras que ele foi enterrado assombradas. Meu avô dizia que aquela noite o que ele viu foi inacreditável, um homem se transformar num bicho. Ele viu o próprio mal de perto e que o preço da ambição é muito mais alto do que qualquer um pode pagar. Ele teve o que quis,
mas o preço era virar um lobisomem. Foi assim que meu avô descreveu. E é isso, Mariana, essa história é a história do meu avô, um amigo dele, sobre um homem que fez um pacto com o diabo e perdeu tudo, desde a própria alma, e carregou o preço também de se transformar em uma lobisomem. Como eu disse, meu avô que me contou, e aconteceu antes do meu pai nascer. Não sei se tudo que ele me falou é verídico, mas eu acredito, porque eu sei que tem criaturas que não se transformam porque quer, mas porque tem um pacto por trás disso. Mariana, é isso, eu vou ficando por aqui. Um beijo pra você e sucesso pro seu canal. Muito obrigada, um beijo aí pra você. E eu tô com uma leve impressão que eu não sei se eu já contei este relato ou se eu li ele. Porque os relatos que eu tô contando aqui hoje pra vocês, eu separei, mas eu não li. Né? Geralmente eu dou uma lida assim por alto ou até na metade. Mas eu não li. Mas eu tô com uma leve impressão que esse relato aqui não é estranho. Não sei se eu já contei, aí vocês deixem aí nos comentários, né? Quem lembrar aí, talvez eu já até contei. Mas lá no e-mail, porque geralmente quando eu vou contando, gente, eu vou tirando os relatos que eu vou contando e jogando para uma pasta separada lá no e-mail. Tipo, para fazer um controle, né? Marcando eles como contado e tal. Mas esse aqui não tava, e eu não sei, mas eu tô com uma leve impressão dessa parte aqui dele virar lobisomem. Mas que estranho. Assim, interessante. Bora aqui pro próximo relato, que o título é esse aqui, ó. Quem ri por último, rir melhor. Olá, Mariana, meu nome é Flávia, e o que eu vou contar é uma história antiga, passada de geração em geração na minha família. Os nomes, a partir de agora, estarão trocados e você pode ler tranquilo. Dizem que aconteceu no final da década de 40, em uma vila, num lugar simples de gente trabalhadora, onde quase todo mundo vivia da extração de ouro e pedras na margem do rio, aqui no estado do Pará. Um desses homens era o meu bisavô, o seu Raimundo. Era um homem de muita fé, sempre começava o dia rezando na pequena capela que tinha ali na vila. Ele fazia isso todos os dias, antes de ir para o rio. Ele nunca pedia demais, só o suficiente ali para sobreviver com dignidade. Mas a vida não era fácil para ninguém, ainda mais para pessoas como ele, que trabalhava com esse tipo de serviço. Passavam-se dias sem que ele encontrasse nada, além de cascalho e muita lama. Até que numa manhã fria ele achou uma pedrinha de ouro do tamanho de uma unha. Aquilo reacendeu ali a sua esperança e talvez um pouco da sua ganância também. Com o tempo e muito esforço, ele foi juntando um pouquinho aqui, outro pouquinho ali, até a vida começar a melhorar um pouco. Mesmo assim, ele nunca deixou de ir à capela e fazer suas orações. Só que, segundo os mais velhos, um homem misterioso estava aparecendo por aquelas regiões. Sempre montado num cavalo preto com roupas escuras e um chapéu de aba larga que escondia ali uma parte do rosto. Ele ficava rondando ali a região. O povo dizia que ele aparecia quando alguém estava prestes a se perder e fazer algo ruim. Então ele propunha ali algum acordo. O meu bisavô não ligava para essas histórias, dizia que devia ser até um andarilho. Até o dia que este homem apareceu para ele. O meu bisavô estava garimpando, como sempre, quando do nada o tempo começou a mudar, como se fosse cair um temporal mesmo, o que é normal aqui de vez em quando. Ele começou a ouvir uma voz. Foi quando se virou e o tal do homem surgiu ali na frente dele. Um homem todo de preto, montado ali num cavalo preto. Ele desceu devagar e só de olhar para ele, meu bisavô sentiu ali um arrepio que gelou até a alma. "O que você quer de mim?" perguntou o meu avô, tremendo de medo. O homem riu e respondeu: "Vi seu esforço, escutei suas orações. Mas você se contenta com tão pouco, Raimundo? Eu posso te dar ouro, bastante ouro, para você nunca mais vir ao rio. Basta deixar de acreditar neste Deus, este Deus que não te ouve." "Eu te ouço, Raimundo." Meu bisavô ficou sem reação. Então o estranho estalou os dedos e de repente todas as pedras ao redor
se transformaram em ouro puro. E ali, diante daquilo, meu bisavô foi tentado. E o que você quer em troca? Meu bisavô perguntou ao homem. Nada que você não possa me dar. Acenda uma vela em meu nome todos os dias e reze por mim, respondeu o homem sorrindo ali para o meu bisavô. E foi assim que começou a perdição do seu Raimundo. Ele aceitou e a partir daquele dia a sorte dele mudou. Mariana, ele me disse o nome do homem que apareceu, que eu acredito que seja realmente uma espécie de demônio. Não Lúcifer e estes demônios mais poderosos, mas eu acredito que talvez um de escala menor. Mas eu não vou falar aqui, porque eu não sei se ficaria bom ficar espalhando o nome dele por aí, ok? Meu bisavô ficou rico, comprou terras, casou-se com uma moça que antes o desprezava, mas essa prosperidade, essa riqueza também trouxe noites sem dormir. Ele começou a ter pesadelos com aquele homem de preto rindo e andando pelos cômodos da casa, dizendo que o meu bisavô tinha convidado ele para fazer parte da sua vida. Mesmo assim, o meu bisavô não cumpriu a promessa que fez ao homem de acender ali uma vela e nunca parou de ir à capela também. Ou seja, ele aceitou a riqueza, mas ele não renunciou a Deus como o homem queria. Então, numa madrugada, o homem voltou, só que dessa vez sem nenhum aviso prévio. O fogo do fogão se apagou sozinho e um cavalo apareceu dentro da casa. E ele soltava fumaça pelas narinas. Meu bisavô acordou sentindo uma mão fria apertar-lhe seu peito e viu aquela cena. Você achou que podia me enganar, Raimundo? Falou o homem saindo de trás do cavalo. Vim buscar o que é meu. Eu não te devo nada, meu bisavô gritou. E logo em seguida ficou paralisado. O homem riu. Uma risada que deu medo. Você me deve sim. Você não acendeu nenhuma vela, não fez nenhuma oração para mim e não abandonou o teu Deus. Então pagará com algo mais precioso. Seu próprio filho será sua ruína. O meu bisavô tentou ali manter a fé e respondeu meio trêmulo. Eu não tenho medo de você. Você me deu o que eu quis, sem eu te pedir. Você se ofereceu. Ó, corajoso! O homem de preto chegou mais perto e nessa hora os olhos dele ficaram vermelhos como brasas e disse, no dia que seu filho nascer, seu primeiro filho, outras crianças também nascerão. 3 delas já nascerão dizendo a palavra pai, assim que vier ao mundo. E seus pais morrerão nesse instante. E uma dessas crianças será seu filho. E eu virei te buscar pessoalmente. Nesse instante, a porta do quarto se abriu. A esposa dele entrou segurando um crucifixo. Ao ver o símbolo sagrado, o homem de preto soltou um grito ensurdecedor e desapareceu em meio a um cheiro de enxofre ou ovo podre. A esposa dele, assustada, perguntou o que estava acontecendo e o meu bisavô contou tudo. Ela ficou furiosa e contou que estava grávida, que não tinha contado antes, pois queria fazer uma surpresa. Meses depois, essa profecia se cumpriu. No mesmo dia, várias mulheres do vilarejo entraram em trabalho de parto. A primeira criança nasceu e, ao dizer a palavra pai, o pai dela caiu morto. O mesmo aconteceu com o segundo. Meu bisavô já estava desesperado. Sabendo disso, ficou esperando em casa até o filho nascer. Quando o filho dele nasceu, ele balbuciou a mesma palavra, pai. Ele fechou os olhos, achando que seria o próximo, mas nada aconteceu com o meu bisavô. De repente, um grito ecoou pela casa, ali pela sala, e era o primo do meu bisavô que assistia ali e esperava o parto acontecer. Ele caiu morto no chão, sem explicação alguma. E foi aí que uma gargalhada ecoou do lado de fora. Uma voz grave, zombeteira, e disse: Viu, mineirinho? Quem ri por último, ri melhor.
Meu bisavô disse que era o homem de preto que estava lá fora. Mas Mariana, meu bisavô, graças a esse homem de preto misterioso, descobriu que sua primeira esposa o traía com seu primo. Ou seja, o bebê que nasceu, na verdade, não era do meu bisavô. Por isso que ele não morreu. Quem morreu foi o primo dele. Acho que com isso nem o próprio homem contava. Dizem que depois daquele dia, o pacto foi quebrado. O meu avô, né, se juntou mais ali à religião dele, se aproximou mais de Deus e se separou dessa primeira mulher e se casou com a minha bisavó. Mas ele perdeu tudo. Ele viveu pobre e doente até morrer. Com seus 63 anos ele partiu. E ele sempre dizia que sonhava às vezes com esse homem. E este homem dizia que ainda viria buscá-lo. Porque por mais que o pacto foi quebrado, a alma dele ainda era ali deste homem. Muitos da minha família contam que aquele homem era o diabo ou uma entidade, o que eu não acredito muito. Eu acho que poderia ser um demônio de um calão um pouco mais baixo e que não conseguiu punir o meu bisavô por causa da traição ali da sua primeira esposa. Essa história quem me contou foi a minha mãe e eu acredito que aconteceu sim, mesmo eu não tendo conhecido assim o meu bisavô. Obrigada por ouvir essa história, Mariana, e que sirva de aviso para as pessoas. Cuidado com pactos. Termina aqui. Um beijo aí para você. Muito obrigada. Então, este homem, ele apareceu ali, tipo, oferecendo pactos, pelo que eu entendi, né? Oferecendo riquezas, né? Eu também, assim, eu concordo com você. Eu acho que o diabo não seria o diabo, assim, os de alto calão, né? Porque deve ter uma hierarquia também, então eu acho que não seria. Eu acho que seria assim, para andar oferecendo assim para as pessoas, né? Seria algum que precisava ali arrecadar almas, talvez para subir ali de cargo ali no inferno, sei lá, da onde que esses seres vêm, né? Então, assim, eu não sei se seria também o próprio diabo. E assim, que bom que a esposa dele traiu ele, né? A primeira esposa, porque aí quem morreu foi o primo dele, né? Não foi ele. Né? E aí ele descobriu também a traição. Nossa, interessante. Mas vamos aqui pro próximo relato, que é este aqui. Meu avô fez um pacto com a morte. Oi, Mariana, eu me chamo Elisa e você pode falar meu nome. Eu gostaria de contar uma história que vem sendo passada em minha família há muitos anos. É sobre o meu avô, seu Francisco, um homem simples, do interior. E segundo a minha avó, ele fez um pacto com a própria morte. Essa história aconteceu nos anos 70, numa fazenda pequena que o meu avô tinha. Meu avô era um homem muito bom, trabalhador, daqueles que acordavam antes do sol nascer e só paravam quando a lua estava alta ali no céu. Ele vivia com o meu pai, o Diego, que era o caçula, na época tinha uns 13, 14 anos, e todos os outros irmãos já tinham se casado. Eram 4 irmãos. E a minha avó também, Odália, morava ainda com eles. E também tinha o meu primo, filho da minha tia mais velha, o André, que na época tinha uns 6 anos. E a história se passa entre o meu avô e o André. Tudo começou depois de um acidente horrível com o André. Meu pai contou que numa tarde de domingo, o meu avô e o pequeno André foram pescar num rio próximo ali, atrás da fazenda. Em um descuido, o menino escorregou ali nas pedras e acabou caindo e batendo a cabeça. Conseguiram tirá-lo da água a tempo, mas ele ficou inconsciente. Respirando assim bem fraquinho, como se tivesse entrado em coma. Levaram ele às pressas ao hospital e ali começou o desespero. Meu avô ficou arrasado, achando que a culpa era dele. Passava o tempo todo ao lado da cama do neto, chorando e repetindo: a culpa é minha, foi só 1 minuto, eu devia ter ficado de olho. Eu soltei a mãozinha dele por 1 segundo. Foram dias assim, sem melhora alguma. Ele chegou a ir até a igreja da cidade, rezava ajoelhado por horas, pedindo ali um milagre a Deus. Mas nada acontecia. André continuava entre a vida e a morte. Os médicos já tinham até tirado ali a esperança da família.
Em uma noite, tomado ali pelo desespero, meu avô saiu de casa sozinho. Ninguém sabe ao certo o que se passou na cabeça dele e nem onde ele foi. Mas a minha avó dizia que ele tinha ido a um lugar onde tinha uma figueira velha, uma árvore que o povo dizia ser assombrada. E ali debaixo daquela árvore ele teria gritado para o céu: Deus, o Senhor me abandonou. Então que venha quem quiser me ouvir, nem que seja a própria morte ou o próprio diabo. Ele depois contou que o vento ficou gelado ali na hora e fazia um calor terrível no dia. E tudo ficou em silêncio. E quando ele já estava voltando para casa, desanimado, porque além desses acontecimentos, nada mais aconteceu. No meio do caminho, ele encontrou uma figura alta, encapuzada e com o rosto escondido na sombra. Meu avô não correu. Ele mesmo tinha chamado algo. E talvez aquilo que estava ali poderia ser a resposta para o seu chamado. E o meu avô disse: Você é a morte ou o diabo? Ele perguntou. E aquilo respondeu: Sou o que você deseja. Meu avô disse: Eu quero salvar meu neto. Leve a mim, mas deixe o meu menino viver. A figura estendeu um papel velho que cheirava muito mal e disse: Tem certeza? E meu avô disse que sim. E aquilo que ele acredita ser a própria morte disse: Está aqui o acordo. Leia quando chegar em casa. Se aceitar, cumpre a sua parte. E amanhã mesmo, nesta mesma hora, eu irei vir buscar você, buscar o que é meu. Meu avô estranhou porque o papel não tinha nada escrito. E aí ele disse: Mas como? Não tem nada escrito aqui. E aquele ser respondeu: Quando você estiver pronto, irá aparecer aí. Para aceitar, é só deixar seu sangue cair no papel. Naquela noite, o meu avô chegou transtornado em casa. Minha avó contou que ele ficou sentado sozinho por horas, lendo o tal papel que segurava. Minha avó dizia que o cheiro era insuportável e o meu avô só chorava. Segundo a minha avó, no papel dizia apenas: a vida de um pela vida de outro. Amanhã, ao cair da noite, o acordo será cumprido. E foi exatamente o que aconteceu. Horas depois, o pequeno André acordou de repente, respirando forte como se tivesse voltado de um sono profundo. Todos choraram de alegria, até os médicos, e os médicos diziam que aquilo era um milagre, pois as esperanças estavam perdidas. Mas no dia seguinte, meu avô reuniu toda a família e contou o que tinha feito. Ele disse: Eu fiz um acordo, dei a minha vida pela vida do André. Hoje a morte volta para me buscar. Meu pai e a minha avó acharam que ele estava fora de si ou estava brincando, mas ele insistiu para que todos aproveitassem aquele dia juntos com ele. E assim fizeram. Passaram o dia todo sorrindo, cantando, colhendo frutas ali na fazenda do meu avô, e ele aproveitou também um tempo com o pequeno André. Aproveitou cada momento e também pediu desculpa pelo acontecido. E quando chegou a noite, o meu avô se despediu de todos, sentou-se na varanda e ficou olhando para o céu. Todos ali da casa foram dormir, achando que era um dia comum. Pouco tempo depois, a minha avó estranhou que ele não tinha se deitado ainda. Era por volta de 2 da manhã. Ela se levantou e o encontrou deitado no sofá com o rosto sereno, como se estivesse dormindo. E ao tentar acordá-lo, ela percebeu que ele havia partido. No mesmo instante, o André, o menino que estava condenado ali à morte, que dormia tranquilo, e acordou gritando, dizendo que o vovô tinha ido embora. Dias depois, enquanto arrumavam ali as coisas do meu avô, o meu pai encontrou tal papel dobrado dentro da Bíblia. E então entendeu, o meu avô realmente tinha trocado a própria vida pela do neto. No papel tinha gotas de sangue e aquela frase de cima: uma vida pela outra.
O André cresceu saudável, virou agricultor, assim como meu avô. Mariana, essa é a história do meu avô, e depois que eu ouvi, eu descobri que não é só o diabo que faz pacto, porque todos acreditavam que era o anjo da morte, ou sei lá como que chamam. E por mais que alguns digam que é só lenda de interior, como eu já ouvi muito dos meus amigos da faculdade e das minhas amigas, eu também cresci vendo o retrato do meu avô na sala e ouvindo essa história da minha avó e do meu pai. E também do meu primo André, que nunca esqueceu o sonho. Mariana, muito obrigada e lhe desejo sucesso sempre. Termina aqui o relato, um beijo aí pra você, eu que te agradeço, muito obrigada. Então, o seu avô, ele fez ali um acordo com a morte, né, um contrato, um pacto, tipo, dar a vida dele pra salvar a vida do seu primo, né, do André, e deu certo. Eu acho, gente, que tem muito disso, né, porque o que ela falou aqui, tipo, não é só o diabo que faz pacto. E eu acredito nisso também, né? A gente vê tantas entidades aí. Eu acho que o próprio diabo mesmo, o Lúcifer, ou seja lá o que for, ele mesmo não vai perder o tempo dele fazendo pactos com meros mortais. Porque eu acredito assim, a partir do momento que a sua alma é corrompida ali, que você quer fazer um acordo com, seja lá com uma entidade ou com o próprio diabo, a sua alma já passa a ser dele ali automaticamente, você não precisa assinar nada. Por isso que tem relatos de pessoas que têm sonhos, ou só de pensar nisso já acontece algum desastre, alguma coisa, né? Então, assim, eu acho interessante e eu acredito, né? Não é só os demônios, não é só o diabo que faz pactos, né? Tem várias outras coisas, entidades, acho que deve ter coisas até mais antigas aí que fazem pactos e talvez usam como se fosse o nome do diabo ou algo do tipo. Mas assim, interessante, bora aqui pro próximo relato, que é este aqui. O homem que tentou enganar o diabo. Olá, meu nome... Tá, não fale, por favor. E hoje eu vou compartilhar uma história que aconteceu há alguns anos. Eu ouvi dos meus avós. É sobre um homem chamado Gustavo. É um nome fictício, você pode estar falando. Ele viveu na mesma cidade do meu avô, nos anos de 80. Nossa, os relatos aqui hoje, eu peguei assim por alto, eu tô notando, 1950, 70, 80 e 40. Acho que hoje em dia, né, gente, o pessoal, acho que não faz tanto pacto, né, que nem fazia antes. Mas voltando aqui. O Gustavo era casado, tinha 4 filhos pequenos. A vida sempre fora dura, mas naquela época a situação piorou. Crise econômica atingia todo o país e cada vez mais famílias se viam sem dinheiro e sem comida. Para sobreviver, o Gustavo e a esposa vendiam ovos das suas poucas galinhas que tinham e plantavam também verduras e legumes para poder vender, mas isso mesmo não dava nem para pagar ali o necessário. Um dia, cansado desse sofrimento e da miséria, o Gustavo decidiu ir sozinho a um campo, onde tinha uma encruzilhada em forma de T, sem avisar ninguém. Levou apenas uma mochila e caminhou ali até chegar nesse local isolado, onde, segundo os boatos, se você chamar pelo diabo, ele aparecia. Mas diziam que tinha que ser chamado à meia-noite em ponto. Dizia que ele oferecia riquezas e quem estivesse disposto a pagar o preço dele, tipo dar ali a sua própria alma ou algo mais valioso, ele firmaria um pacto ali de riqueza. O Gustavo passou 3 dias e 3 noites tentando chamá-lo, sem comer ou sem beber. No fim da 3ª noite, quando ele já estava prestes a desistir, ele ouviu o som de passos. No escuro, só a luz da lua iluminava ali o caminho. Foi aí que um homem alto e estranho apareceu. E tinha uma fisionomia comum. O que estranhava mesmo era o tamanho, ele devia ter uns 2 metros ou mais. E antes que o Gustavo pudesse falar alguma coisa, o homem já falou. Você é insistente. Por que você veio me procurar? O que você quer? O Gustavo, desesperado, respondeu. Estou cansado da pobreza.
Não consigo sustentar nem a minha família. Eu preciso de ajuda. O homem sorriu. Não estou aqui para dar dinheiro, mas posso te mostrar uma caverna cheia de ouro. Só você poderá encontrá-la e fazer o uso da riqueza. Quem tentar roubar vai encontrar apenas pedras. Aceite e será rico. Mas quando a sua hora chegar, eu virei pessoalmente buscar a sua alma. E ela já é minha desde agora. Renuncie a teu Deus, que tu acredita e venera somente a mim. Gustavo sentiu o coração disparar e as pernas tremerem ali de medo, mas sabia que precisava daquela chance. Então aceitou ali o acordo. O homem sugou um pouco do seu sangue e disse que o acordo estava selado. O homem deu as instruções como ele chegava na tal caverna e desapareceu logo em seguida. Na manhã seguinte, o Gustavo encontrou a caverna exatamente como descrita pelaquele homem, e cheia de ouro. Levou o máximo que pôde para casa e escondeu também a origem ali da riqueza. Não contava para ninguém, pelo menos nos primeiros anos ali da riqueza. Com o tempo, ele comprou terras, contratou trabalhadores e seus filhos puderam estudar, virando pessoas importantes ali. A vida parecia finalmente justa. Mas como o homem havia avisado, o preço do pacto não poderia ser ignorado. Anos depois, enquanto cavalgava ali pelas suas terras, pela sua propriedade, admirando tudo que conquistou, Gustavo ouviu novamente o som de passos. E um homem misterioso apareceu ali, o mesmo homem, a cerca de uns 10 metros, observando-o e lhe disse: vejo que você aproveitou muito o ouro que eu te dei. Prepare-se, porque irei buscá-lo em breve. Desesperado, Gustavo foi tomado pelo medo e correu para casa. Chamou seu filho mais velho, que era um médico, o Edu, e lhe contou tudo sobre a caverna, sobre o ouro e o pacto. Explicou que havia 2 maneiras de tentar escapar: transferir o poder da caverna para o filho, como se repassasse ali o pacto, ou manter-se fingindo que estava morto por 3 noites consecutivas, achando que isso iria enganar ali o homem, o diabo, e que eles fariam ali um velório onde as pessoas viriam realmente achando que ele morreu, e no 3º dia ele poderia sair do caixão e dizer que ressuscitou, que foi um milagre ou algo do tipo, enfrentando assim qualquer condição. Tudo isso para enganar o diabo. O filho aceitou tentar salvar o pai. Como ele era médico, ele ia aplicar ali uma certa substância onde o pai dormiria por esses 3 dias, parecendo realmente estar morto. Mas não aceitou que o pacto fosse transferido para ele, já que ele era o mais velho ali. Então prepararam ali um velório falso, seguindo todas as instruções do Gustavo. No 3º dia deste velório falso, à meia-noite, quando tudo parecia sob controle, ocorreu um estrondo ali pela fazenda e todos adormeceram do nada. Quando acordaram, alguns no chão, outros em cadeiras, outros pela varanda, eles encontraram sobre o caixão apenas um bilhete que dizia: uma dívida sempre se paga, a vida tem um preço. E o ouro não pode salvá-lo do seu destino, o destino que você mesmo traçou. O corpo do Gustavo havia desaparecido. O homem misterioso cumprira sua promessa, levando ele embora, que ousou tentar enganá-lo. Essa história, Mariana, é a história de um pacto que o meu avô me contou. Ele disse que conheceu o Edu na época e que trabalhou na fazenda. E que o próprio Edu contou isso para ele, um dia que ele brincou dizendo que faria um pacto com o diabo. E depois do acontecido também as riquezas foram se acabando ali e tudo foi vendido. Mariana, eu fico por aqui. Só digo uma coisa: ninguém engana o diabo, podem tentar, mas ninguém engana ele. Obrigada. Eu te agradeço muito, obrigada, um beijo aí pra você. E realmente ele foi audacioso ali tentando enganar, o diabo. Esse último relato aqui, gente, ele parece até um conto. Não tô falando assim que é
lenda ou algo do tipo, ou invenção. Mas assim, é porque eu já ouvi alguma coisa assim parecida com isso aqui. A minha mãe também, ela conta essas... a gente fala histórias, né? Histórias que o povo conta, né? Que tinha um homem também, que eu acho que ele fez um acordo com o diabo. Aí venceu ali o prazo. E aí, tipo, o diabo apareceu. E a mulher do cara tentou enganar ali o diabo junto com o cara ali. Mas aí eu acho que aconteceu alguma coisa, o plano deles deu errado. Tipo assim, eles não conseguiram enganar, né? E assim, aí por isso que eu tô pensando, parece um pouquinho ser aquelas historinhas que a gente via, né, de antigamente, que era passado ali de geração em geração, né? O fundo da história aqui parece, né? Mas assim, é muito interessante esses relatos de pactos. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece aí do like. Compartilha com seus amigos. Se inscreva também. Hype esse vídeo se tiver a função de hypar. Se tiver algum relato, quiser me enviar, o e-mail tá aqui na descrição do vídeo. Assim como o link das minhas outras redes sociais também. Quero agradecer aqui também a todos que tiraram um tempinho para enviar esses relatos aqui pro canal. Muito obrigada, um beijo para vocês e um beijo a todos vocês que ficaram comigo até aqui no finalzinho do vídeo. E até o próximo vídeo.